Bom dia, Linda, bom dia. Meu nome é Genesi, eu sou contadora da Prefeitura de Divinópolis, pertinho de Bom Despacho. Somos vizinhas, quase, né? E eu sou concursada, sou servidora pública efetiva. E há 13 anos eu já milito na área pública. Eu vim da iniciativa privada, não sou oriunda, não sou iniciante na área pública. Vim da iniciativa privada, então de vez em quando a gente chega, a gente dá susto ainda com muitas coisas, tá? Também sou professora, dou aula na faculdade, na FACED, na faculdade em Divinópolis, e há cerca de 6 anos faço parte do GT, da área pública, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, que trabalha em parceria. E é muito importante esse trabalho que é feito do Conselho Regional de Contabilidade com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que ele possa fazer chegar até vocês, até esse enfoque prático, esse enfoque do que ser feito. E ela foi estruturada nos outros anos, essa é a terceira jornada, nos outros anos ela era bem teórica, né? Muita palestra, e esse ano não. A gente vai trabalhar mais no sentido de o aspecto prático. Então nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos realizar uma conversa. Fique à vontade para interromper, para fazer as colocações, tá? Esse trabalho ele foi elaborado por nós três, por mim, pelo Edson e pela Márcia, que somos do GT e vamos trabalhando alinhavado numa mesma linha, uma mesma fala. Combinado? Então vamos lá. Para que a gente comece, o que é ativo contabilizado? O nosso tema, ele vai tratar com respeito ao reconhecimento, à evidenciação, mensuração dos bens móveis e imóveis de um ente público. Então, o que é isso, então? Nós vamos perceber que o primeiro ponto é estudar. Nós vamos voltar a ser estudante. E lá em Divinópolis, a gente está fazendo esse processo exatamente. Nós estamos em cada ponto inicial. A gente está estudando o processo. E a gente buscou isso de uma outra experiência que a gente teve com o marco regulatório da assistência social. Desde 2007 que a gente já vinha trabalhando com um manual de prestação de contas, com um processo de auditoria, efetivamente, das subvenções, dos repasses formalizados através dos convênios onerosos. E aí percebemos que esse manual, ele deu um norte. Ele dava segurança para o agente que estava do outro lado fazendo a análise, e ele dava segurança para a entidade, porque ela tinha a certeza. Fomos fazendo revisões periódicas nele, e agora, com a lei, com o marco regulatório, a lei federal, apesar dela prorrogou de novo, afrouxou um pouco, nós falamos, nós não vamos sair da nossa linha de comum. Chamamos o Ministério Público como parceiro, para que ele pudesse também. Fomos informando para ele, e aí chegou um dia que teve um problema lá na contabilidade. Eu falei, não dá para a gente fazer assim, não dá para a gente correr solto o processo, vamos parar, vamos estudar, vamos sentar, vamos analisar para a gente documentar. E fizemos a revisão. Nossa lei era um pouco mais severa, mais correta, né, mais justa do que a federal. Ela não tem tantos gargalos, mas ela está refletindo a nossa realidade. E é esse o propósito que a gente está tendo quando a gente fala desse imobilizado que nós vamos começar a trabalhar. Então, nós estamos, por enquanto, estudando. Nós não fizemos alguns passos, já demos alguns passos, mas nós percebemos que a gente teve que retroceder. Nós tivemos que voltar atrás e estudar. Não dá para fazer. E aí a gente vai entender um pouco desse processo. Então, vamos conceituar. O professor tem mania disso. Tem que conceituar primeiro. Ou fazer parte histórica. A gente tem que saber de onde que veio e o que vai acontecer. O que é ativo imobilizado? O que para vocês é ativo imobilizado? É o caminhão? É o prédio? É o carro? É o equipamento? Mas ele é alguma coisa que é mantido para o uso da produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operação que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens. Não fiquem tranquilos quando vocês forem dormir, forem descansar e falar assim, já li a primeira versão do manual. Não fiquem tranquilos. Por quê?
ano a ano, os conceitos e a estruturação do manual, ela tem mudado. Um exemplo é o conceito de ativo. Olhe para vocês verem. Sempre pautamos que eu só ia registrar no imobilizado aquilo que é minha propriedade, minha enquanto ente. Eu não ia registrar no imobilizado aquilo que fosse, o IPSEMB cedeu para o município de Fronteira um equipamento de ultrassom. Não, mas não é meu, ele é do IPSEMB. Onde que ele está registrado? Lá no IPSEMB. Não. Agora, olha para vocês verem. Se eu tenho controle desse bem, eu vou registrar ele no meu sistema de gestão. Eu vou referendar isso dentro do meu sistema. E aí vamos nos ater aos que são objeto da nossa oficina. Bens móveis e bens imóveis. O que é bem móvel? Cadeira. É aquilo que eu posso pegar, que eu posso ir lá e mudar ele de lugar. Uma mesa, um equipamento. Ah, mas é muito difícil eu trocar um equipamento de raio-x. Mas ele não é imóvel. Eu posso, com todo o esforço, ir lá e trocar o equipamento de raio-x e levar ele para um outro posto. Não tem gerente que pega, saiu, deixei de ser gerente do posto. No outro posto não tem raio-x. Vou levar o raio-x. Não tem isso que faz isso. Aposto que não é só. Tem um montão de gente que faz isso. E o bem imóvel é aquilo que eu não posso mudar de lugar. A essência dele é essa. O cliente falou dos bens vinculados ao terreno. Esse prédio é um imobilizado imóvel do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tá? E como é que eu vou fazer? O que eu tenho nesse estudo que eu estou fazendo? O que seria o primeiro passo? Reconhecimento. Para que eu reconheça, eu tenho que iniciar. E o que é esse início? É o valor de aquisição, ou de produção, ou de construção. Mas com um detalhe, os gastos adicionais ou complementares, eles vão ser inseridos. Então, o equipamento de raio-x que foi lá para a unidade básica de saúde do bairro 10. Ele foi instalado lá, tudo bonitinho. O que eu vou registrar? Só o equipamento do raio-x? Não. Eu vou registrar o equipamento do raio-x, eu vou registrar o frete, todas as despesas que foram acessórias ao equipamento. Tá? Por isso que a gente fala. E se teve algum custo subsequente, olha, para que eu instale o equipamento de raio-x, além de colocar lá o equipamento direitinho, eu tive que construir o quê? Como é que chama aquele bioma que tem que ser de chumbo, blindado, para poder o técnico ficar do lado para poder tirar o raio-x. Isso veio junto com o equipamento? Não, isso é um custo complementar, ele é um custo subsequente. E eu vou reconhecer ele quando? Quando ele representa melhoria ou foi uma adição significativa. Nesse caso que eu citei como exemplo, esse bloqueio contra a radiação foi uma adição significativa, ela tem que acontecer. Eu não posso ser irresponsável para poder colocar o técnico, tem uma parede, isso vale? Não, tem que preparar o ambiente para que ele chegue. Mas tem alguns casos que eu não vou reconhecer. Comprei o equipamento de raio-x, está tudo arrumadinho lá, e ele está funcionando, tudo belezinha. Depois de algum tempo, um desavisado foi lá e pegou o cabo. Roubou. Foi embora o cabo. Sumiu, evaporou. Esse cabo, ele vai ser imobilizado ou eu não vou reconhecer? Ele não teve nenhuma mudança, não teve nenhuma melhoria. Ele é VPD. Eu vou fazer uma manutenção do equipamento, tá? Quando eu fui, tem uma coisa que é fabulosa quando a gente está falando de escola. Festa junina da escola. Toda festa junina da escola aparece um bem novo na escola, não aparece? Não tem uma que não aparece. Eu nunca vi dinheiro tão bom igual o da festa junina. E aí ele é um bem que chega a título gratuito. Aí você vai falar comigo assim, mas foi a festa junina, não tem que reconhecer. Tem sim. A geladeira que foi comprada da festa junina, ela vai ser reconhecida no imobilizado doente. Por quê? Tá lá, faz parte do prédio.
Aí a diretora virou para você e falou assim, mas eu comprei o dinheiro, a nota fiscal está no meu nome. Termo de doação, a solução. Faz o termo de doação bonitinho. E ela doa. O dinheiro não foi da festa junina? A festa junina não foi todo mundo que participou? Comunidade? Tá aqui bonitinho. Suponhamos que a comunidade se reuniu, o dinheiro da festa junina deu o material e a comunidade se reuniu e construiu um anexo na escola. Eu vou buscar uma avaliação técnica para mensurar e vou registrar isso lá dentro do meu mobilizado. Porque o anexo da escola, ele alterou significativamente. Esse anexo vai ser um laboratório, melhorou a qualidade das aulas. Ele é importante. Não, só fez uma pinturinha, não fez nada. Manutenção. Aí não, tá? Mas o que eu queria deixar claro é que os bens que são obtidos a título gratuito não tem custo, eu não empenhei, não liquidei, não paguei lá na execução orçamentária, ele também vai ser reconhecido dentro da estrutura. Continuando, como é que nós vamos fazer isso então? Preço de aquisição. Tive desconto? Diminui. Mas tem determinadas coisas que eu vou somar. Tributos não recuperáveis não é o caso da área pública, porque a gente não recupera tributo, a gente não faz isso. Na área privada ele faz essa conta, né? Mas eu tenho uma coisa que vai somar. Suponhamos que eu estou construindo lá em Divinópolis, nós estamos construindo um centro administrativo. E quem fez o projeto foram os servidores do município. Então, o que acontece? O projeto que foi feito, ele é parte da construção. Já imaginou construir um prédio sem projeto? Não tem jeito, né? Então, ele vai ser inserido. Não, eu terceirizei, eu não tenho engenheiro, eu terceirizei. Mais fácil ainda. Pega o PL, pega tudo que gastou direitinho. Mas tem um detalhe. O engenheiro, que é funcionário da prefeitura, ele fez o termo de referência. Isso vai entrar no valor do bem? Não, porque isso é custo administrativo. O custo administrativo ele não compõe o valor do bem. Agora, a hora técnica que ele ficou lá como responsável da obra, como a RT da obra, tudo isso vai entrar. Ou o tempo que ele gastou para elaborar o projeto. O engenheiro, o José, ficou 6 meses só elaborando o projeto. Facinho. Peguei o salário dele desses 6 meses, somei o proporcional de férias, de 13º, arrumadinho, pronto, inseriu lá. Agora, não, ele trabalha em 3 projetos, rateado. Eu vou ratear pelos 3 projetos. Tem parte que é imobilizada, tem parte que não é imobilizada. Tranquilo. Eu tenho que fazer uma leitura. Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que esses custos, mesmo os iniciais, eles têm que ser levados em consideração. Precisou fazer terraplanagem, preparação do local. Mas foi um PL distinto, não tem nada a ver. Não, eu vou fazer lá dentro. E a gente tem que ficar esperto com o pessoal da licitação, por causa da dotação que vai ser contratada. Eu consigo controlar isso pela contabilidade? Não, mas eu tenho que controlar isso lá dentro do meu patrimônio. Obras em andamento, e eu vou começar a brincar. Centro administrativo, hospital público, o BS1, o BS2, eu vou começar. Porque depois, vocês vão ficar igual eu, procurando medição para poder incorporar e tentar levantar valor. Então, a sugestão, e eu acho que é muito bom a gente estar falando isso agora, vamos fazendo isso paulatinamente. Está acontecendo? Eu vou fazendo o levantamento para poder ver as coisas. No final, é mais fácil saber que valor. Que eu vou imobilizar de imediato? Não, eu só vou imobilizar a hora que ele começar a entrar em uso. Eu só vou imobilizar a hora que tiver tudo concluído. Né? Ou, pelo menos, ele for colocado em uso. Aí eu vou passar isso lá por imobilizado e ser passivo de depreciação. Frete. Lá dentro do centro administrativo, eu precisei locar uma máquina. A locação da máquina vai trabalhar só lá na construção, vai entrar tranquilo. E o frete para transportar essa máquina? Também vai entrar. Hospital público. Normalmente precisa de um médico que tenha entendimento de engenharia também. O honorário é caro, é muito alto.
E ele vai acompanhar a obra para verificar se o trabalho da engenharia está de acordo com o trabalho que precisa ser feito dentro de um hospital. Olha para vocês verem, é completamente à parte. Tem alguma coisa a ver, contratar um médico lá dentro da construção do hospital? Honorário profissional, tem que reconhecer. Tá, tudo que está no universo daquele bem tem que ser levado em consideração, tá? Com exceção dos custos administrativos. Tudo que é feito lá na contabilidade é feito lá no patrimônio. Sim. Então, todos esses custos adicionais para esse imobilizado vai ser na conta de 44. Sim, tem que ser. Tem que ser tudo na despesa de capital. E é por isso que eu falei que tem que ficar esperto, porque é o elemento de despesa. Muitas das vezes a licitação ou faz o contrato jogando lá para 33. É. E aí como é que depois você vai adivinhar que isso foi para aquele... Aí você vai ficar buscando, fazendo leitura de PL e verificando. E depois, para você desconfigurar isso, você vai ter que fazer isso como ajuste. Porque se for dentro do ano, você já faz, já formata o processo todo direitinho, já vai direcionar. Tem que trabalhar junto. Tem. Eu acho que depois de hoje, a gente vai perceber que sozinho a gente não vai andar mais. Nós vamos sempre andar em bando. Sempre em grupo. No mínimo 3. Nós vamos sempre ser comissão. E aí nós vamos constituir em várias áreas. Cada área é afim. A Conceição Antena foi muito feliz quando ela colocou isso. Olha, eu não vou fazer sozinha. Eu tenho que trabalhar, estudar o processo, conhecer o processo. E eu vou chamar, ela falou isso várias vezes. Eu vou chamar a área afim pra gente trabalhar junto. Tá? Eu fiz, eu ainda estou estudando, eu estou entendendo o que é o processo. Quando eu mensuro um bem, ele vai ser alvo de alguns institutos, de algumas ferramentas. A depreciação, no caso dos bens físicos, dos bens corpóreos, daquilo que eu pego, daquilo que eu tenho como mensurar. Né? A amortização, no caso de um software, no bem intangível, em que, detalhe, eu tenha exercício de duração limitada. Comprei a licença. Ontem foi dado um exemplo disso também. Comprei a licença de utilização do software. E tem algumas particularidades da amortização que a gente tem que ficar atento. Mas, o que eu vou amortizar? Aqueles 5 anos que eu comprei aquela licença. Ou, no caso, nós somos um município que tem uma jazida, seja mineral ou seja florestal. O que eu vou fazer? Exaustão. Por que ele criou? Para situações distintas. Cada um se aplica a um tipo de coisa. O mais comum, bens físicos, bens móveis e imóveis. Apesar de que isso é uma novidade para a contabilidade aplicada sobre o público, a gente ainda não está habituada, na área privada eles já estão craques em fazer isso. Vamos trocar informações. Nós vamos trabalhar da mesma forma que eles. Eles já estão habituados a fazer isso. Bens físicos, direitos, minerais. Para que a gente possa distinguir qual momento que eu vou usar o quê. E para que eu faça essa utilização, eu tenho que definir alguns critérios. Tudo isso ainda na parte do estudo. O primeiro deles é a vida útil. O primeiro deles é definir sempre por classe. Eu não faço definição individualizada. Nesse momento, eu vou fazer sempre as coisas por classe. Então, a minha classe de veículo, eu ainda vou utilizar essa classe de veículo por X anos. Isso é a definição da vida útil. Eu vou me pautar em quanto tempo que eu vou utilizar. Eu vou me pautar no período que eu tenho de controle sobre ele. E aí a vida útil ela vai se dar não somente para depreciação, mas para depreciação, para exaustão e para amortização. Eu tenho que determinar a vida útil daquele bem. Da amortização ainda é mais fácil ainda, porque eu já tenho contratado o período certo. Não é isso? Isso pode ter embasamento num limite legal ou num limite contratual para a sua utilização. Vamos supor, teve algum tempo atrás que o BDMG tinha uma linha de financiamento para adquirir máquinas. Equipamento, máquina pesada. E chamava BDMG Máquina, MAC.
nós adquirimos alguns equipamentos nessa linha de financiamento. Lá no financiamento, ele já me falava, suponhamos, não era essa a realidade, mas suponhamos que lá no equipamento ele já falava, olha, a vida útil desse bem é de 5 anos. De uma forma geral, eu tenho isso como parâmetro inicial. Está lá contratual, lá no contrato está determinado. Mas, não, a minha cidade, a minha realidade, eu tenho terreno que tem muita pedra, vai desgastar mais a máquina, ou que seja só brejo, vai atolar, vai ter isso, vai ter esse complicador. Não, minha região é como Paracatu, é só planície. Dá até sono pra gente na estrada, né? Perigo cochilar. É diferente. Mas eu vou analisar, eu posso partir desse princípio? Posso. Depois de algum tempo eu faço uma revisão e indico claramente o que pode acontecer. Tá? E quando começou-se com o tribunal, ele começou a olhar e nos alertou para uma coisa, que a gente precisa fazer essa análise e agora é um dos momentos da gente fazer isso. Se não me engano, é 2003, a instrução normativa assim, que falava que eu tinha que controlar frotas. Não era isso? Aí essa instrução normativa, ela me falava que eu tinha que olhar o quanto que ele está gastando, o que ele não está gastando, que eu tinha que olhar e verificar, olha, vale a pena manter, não vale a pena manter. O que significa isso? Eu vou observar a definição da vida útil pelo nível dos gastos de manutenção. E muitas das vezes eu vou definir que o que eu vou gastar não vale a pena manter aquele bem no meu imobilizado. Então, esse critério eu tenho que definir estudando, antes de começar o processo. Tá? Última coisa, obsolência técnica, tecnológica, comercial, algum tipo de obsolência. Comprei um equipamento de ultrassom. O município custou comprar, comprou o equipamento. 2 meses depois soltam um outro modelo e esse equipamento vai lá embaixo o preço. Comprou sem Doppler e aí inventaram o Doppler, então ele se tornou obsoleto. Ele vai deixar de ser utilizado? Não vai. O preço dele vai despencar? Vai. Mas a vida útil dele vai ser mantida, mesmo com obsolescência. Então eu tenho casos que a obsolescência vai comprometer o funcionamento e casos que não vai comprometer. Eu tenho que levar isso em consideração também na definição do critério da vida útil. E aliado a isso, eu também vou fazer a definição do valor residual. O que é isso? É o valor que eu vou estimar que lá no final já acabou, eu não vou depreciar mais o valor que eu obteria com a venda daquele bem, caso o ativo já tivesse a idade, a condição e o tempo de uso esperado. Eu vou determinar isso sempre antes do início da depreciação, vou levar em consideração o valor de mercado, a estimativa, porque eu estou estimando um valor residual, tá? Depois de efetuada toda a depreciação, e ao fim da depreciação, isso é importante, uma regrinha básica, o valor líquido contábil ele vai ser igual ao valor residual. E é uma conta muito simples. Eu vou depreciar, eu tenho o valor histórico, estipulo o valor residual e menos o outro valor que eu vou depreciar, é só aquela diferença. É chover no molhado, eu sei. Todo mundo está aqui, já tem conhecimento na área, mas eu acho que é importante de vez em quando a gente revisar. Vamos ter um exemplo. Nós buscamos esse exemplo da tabela da Receita Federal, que já é consolidada, mas vamos lembrar, de acordo com o que a Conceição falou ontem, né, só referendando, que o objetivo da tabela da Receita Federal, ele é fiscal. E o objetivo da contabilidade, do controle do patrimônio na contabilidade aplicada ao setor público, ele é espelhar o patrimônio. Então, vamos levar isso em consideração. Tá? Vamos supor, vida útil para edificações 25 anos. Plausível, 25 anos. Normalmente dura muito mais. O valor residual, 20%. Máquinas e equipamentos, 10 anos. Alguns nem tanto. Tem que tomar cuidado com isso. Valor residual, 10%. Instalações, móveis, utensílios, veículos, computadores. Principalmente computadores, é muito rápido a renovação do parque tecnológico, às vezes não dura nem 5 anos. Mas é um tempo plausível, porque eu não vou trocar computador só porque mudou o modelo.
nem menor condição o ente público tem que fazer isso. Eu vou, aliás, otimizar a utilização e garantir o princípio da eficiência, não é? 20% o valor residual. Ele é um trabalho já feito, consolidado, com outro enfoque, mas que nós, num primeiro momento, podemos adotar isso como critério. Como é que eu vou aplicar isso, então? Que periodicidade que eu vou aplicar? A STN determinou e adota mensalmente. Quando o item, a partir de que momento? A partir do momento em que o item, que o bem estiver em condição de uso. Comprei o equipamento de raio-x, levei 25 dias, 35 dias. Aí ele ficou pronto, terminou de instalar dia 18 do mês. No início do mês subsequente, ou prorata, eu posso fazer isso, mas no final do mês eu vou registrar a depreciação. Mensalmente eu vou fazer esse processo. Os sistemas terão que estar integrados? De preferência. Mas não está integrado, eu vou fazer na mão, lançamento manual? Vou lá e faço o lançamento. Extraio relatórios do sistema de gestão patrimonial para que eu aproprie na contabilidade a depreciação, a amortização ou a exaustão pro rato. Os municípios ainda não estão fazendo, né, a depreciação. Tem vários que já estão, ou pelo menos estão no processo. Se ele estiver fazendo, quando for começar a fazer, nós vamos trabalhar o processo. Nós vamos trabalhar o processo. Aí a gente vai ver o processo todo passo a passo. Eu estou fazendo agora só o levantamento. Isso. Aí nós vamos tratar disso agora mesmo. Está sem valor. Nós vamos tratar disso, aí a gente começa o processo na íntegra, tá? Vamos falar dos métodos. Quais são os métodos de depreciação que a gente pode trabalhar? Nós estamos buscando na literatura, então vamos conhecer quais as possibilidades da gente trabalhar. O primeiro deles é o cota constante, ou método linear. O que eu faço? Eu tenho um valor bruto contábil de 1.300, valor registro histórico, custo histórico. Estabeleci que o valor residual é de 300, pouco mais de 20%, né? 130 dá 260, pouco mais de 20%. E estabeleci que o valor depreciável é R$1.000. Primeiro critério. Ou seja, e estabeleci que a vida útil do bem é de 5 anos. 1.000. 5 anos, 20% ao ano, R$200 por ano. Só que eu vou fazer esse registro mensalmente. Então, 200 dividido por mês. Tá? Anualmente, no primeiro ano, a depreciação é 200, vai registrar, acumular 200, 1.300 menos 200, 1.100. Segundo ano, mais 200 de depreciação, já acumulou em 400, 1.300 menos 400, 900. E assim sucessivamente. Lembrando que o valor residual vai ser igual ao valor líquido contábil. Ficou 300 ao final. Eu acho que esse método não tem dificuldade. Valor depreciável dividido pela vida útil vai me dar o percentual durante o ano. E é uma taxa que eu vou aplicar à classe. Sempre lembrando da classe, tá? O segundo método é um método que não é tão fácil, tão próximo da gente, que é a soma dos dígitos. Vamos trabalhar com o mesmo critério, só que cada um ele tem viabilidade para um tipo de bem. Olha para vocês verem. Aqui eu vou, qual que é o fator? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, fator 15, que é a soma dos dígitos que vão representar a depreciação. No quadro, ela começa mais acelerada no início e ela vai se tornando mais suave ao final. Então é uma metodologia boa para veículos, por exemplo, ou para máquinas pesadas, ou para alguns equipamentos. Porque no início tem um boom, só que ela é muito utilizada, ambulância, por exemplo, né? Os equipamentos da saúde, normalmente eles são cruciais, né? No início, primeiro ano, 1.300, 5/15 vezes 1.000 vai dar 333,33, 1.300 menos 333, 96667. Segundo ano, 4/15
vezes 1.000 vai dar 266,67. 1.300. Vai somar com os 333, 300. Restou um valor líquido contábil de 700. Terceiro ano, 3/15. Tá vendo como o valor vai diminuindo? Ela é mais acelerada no início e ela vai diminuindo o ritmo dela. 3/15 vezes 1.000 igual a 200. Somou total de 800, 1.300 menos 800 dá 500. 2/15, no último ano, 1/15, 66,67, totalizou uma depreciação de 1.000, restou um valor residual idêntico ao valor líquido contábil, contrário, né? Um valor líquido contábil idêntico ao valor residual, de R$300. Claro? Metodologia tranquila. E eu tenho a outra situação, que é as unidades produzidas. Então, nós tivemos o primeiro exemplo, que foi uma edificação. Segundo, ou um veículo, né? Segundo caso, primeiro uma edificação, segundo veículo. Terceiro caso, por exemplo, um equipamento de cópia, de fazer cópia. Por quê? A ele eu tenho como atribuir capacidade de produção. Capacidade de 5.000 unidades no total da vida útil dele. 5.000 vai dar 500 unidades por ano. Representa 10%, uma taxa de 10% ao ano. Vamos pensar, se ele produz 500 unidades por ano, eu vou ter uma vida útil não de 5 anos, mas de 10 anos. Pensei que a depreciação, 500 dividido, vai dar R$100 por ano. O valor depreciado vezes 10% vai dar R$100. Vai dar acumulando, no primeiro ano, 1.300 menos 100, 1.200. Segundo ano, a depreciação acumulou em 200, 1.100. E assim sucessivamente, até que eu tenha um valor residual de 300 ao final de 10 anos. Por quê? Porque a taxa mudou. No primeiro eu tinha uma depreciação de 20% ao ano, no segundo o fator era 15%, aqui a taxa, tempo da vida útil também é diferente, foi alargada. O que é fato é que sempre o valor líquido contábil vai ser sempre equivalente ao valor residual. Tá? Pontos importantes que a gente não pode esquecer. O bem, quando eu vou depreciar, eu vou entender o bem. A depreciação é feita bem a bem. Eu não faço a depreciação do grupo. Eu sempre faço o lançamento na contabilidade privada, a gente é tudo integrado, normalmente, a gente apropria um a um. Aqui eu vou apropriar, lá na contabilidade, o grupo normalmente. Mas o processo, o sistema tem que funcionar de forma individualizada. Até mesmo porque eu estabeleci lá no início do meu estudo que o critério, a metodologia que eu vou adotar é o linear para todo mundo, todas as classes. No decorrer do processo, eu descobri que o método da soma dos dígitos para os veículos, ele era mais eficiente. Eu tenho como ir lá no meu sistema de gestão patrimonial, e aí os ajustes no sistema têm que ser feitos nesse período de estudo, de verificação, para que ele esteja preparado para isso, para receber essa informação. Lá, eu tenho equipamentos que vão produzir ultrassons. A capacidade deles de fazer ultrassom por mês é tanta. Ele não consegue, ele fica sobrecarregado, ele não dá conta de fazer mais do que isso. Ou de tirar, ou raio-x. Tem critérios que podem, em determinadas situações, eu posso adotar metodologias diferentes. Não significa que eu adotei uma metodologia e não posso mudar nunca. Eu posso adotar metodologias para aspectos diferentes. Desde que isso esteja embasado. Eu tenho que estar documentada quanto a isso. Eu vou depreciar separadamente cada componente de um item do ativo mobilizado com um custo significativo. O que significa isso?
o sistema também vai ter que estar preparado. Quando eu compro um conjunto, um equipamento de processamento de dados, vamos supor que eu comprei um servidor novo para o ente, para a prefeitura. O monitor, ele tem uma vida útil diferente da CPU, não tem? Quando eu vou registrar lá no meu imobilizado, eu posso separar os itens. Eu vou registrar o conjunto, o servidor como um todo, mas eu posso separar os itens. Porque o monitor, eu vou trocar a CPU, mas o monitor eu não vou trocar. A CPU chegou a um determinado ponto, ela lotou, não dá conta mais, eu preciso processar, eu preciso ter uma velocidade diferente. Então, a vida útil deles podem ser diferentes. Aí existe também essa possibilidade, tá? No caso dos imóveis, também eu acho que todo mundo está cansado de saber disso, né? Mas é conceituação, eu acho importante a gente lembrar. A edificação é depreciada, o terreno não. Pelo contrário, normalmente o terreno só reavalia, não é isso? Não deprecia. E aí, vamos pensar, vamos brincar um pouco, né? Vamos pensar, se o bem tiver em condição de uso no decorrer do mês. Lá no dia 18, o bem estava pronto para começar a entrar em funcionamento. Como é que eu faço para depreciar? Deprecia os dias, né? Até o dia 30. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso fazer pro rata, como ela colocou, né? Ou eu posso iniciar no início do mês subsequente. E isso, dentro da área pública, tanto uma quanto a outra não tem nenhum problema de adoção. Por quê? Aqui, o meu objetivo não é meramente aspecto fiscal. É espelhar efetivamente o patrimônio. Então, não tem nenhum problema. Eu posso adotar uma das duas possibilidades que não vai ter nenhum tipo de problema. Tá? Mas eu tenho as duas. E tem alguns ativos que ainda não são imobilizados. E é muito interessante como é que a gente foi andando e foi verificando as dificuldades e fomos aprendendo com os erros, que foi o seguinte, lá no início da conversa, lá em 2008, 2010, virou e falou assim, olha, os bens de infraestrutura têm que ser imobilizados. Não foi um boom disso? E aí todo mundo ficou doido. Como é que eu vou imobilizar rua, praça? Como é que eu vou fazer com tudo isso? Retrocedeu-se. Verificou-se, bom senso, verificou-se que a coisa não é tão simples assim. Então, nesse primeiro momento, esses bens ainda não estão sujeitos à depreciação. Bens de móveis de natureza cultural, obra de arte, antiguidade, documento. E com esse processo de ir levantando, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Lá em Divinópolis, nós temos um escultor que produzia, né? Perto do passado. Ele já faleceu, o GTO, que tem obras de arte, que era um escultor, que tem obras no país inteiro. Não é que a gente descobriu que lá no museu tinha obra do GTO. Então, eu não tenho isso registrado no meu imobilizado. Uma obra de arte. Uma escultura. Eu vou ter que reconhecer isso lá. Eu já descobri, eu já vou reconhecer, apesar de que os critérios ainda tem muito que se saber acerca dessas obras de arte. Tem determinados lugares, municípios, em que, um município pequenininho, perto de Diamantina, Santo Antônio do Itambé, em que a festa cultural, tem uma festa na Semana Santa, uma procissão, que ela, ou naquela região, que ela é muito tradicional e que ela atrai muita gente. Isso é um intangível do município. Daqui a algum tempo ele vai estudar um critério de registrar isso lá dentro do imobilizado dele. Porque isso tem significado. Movimenta a cidade inteira. A cidade que tem 1.000 habitantes, ela tem 10 mil. Então, tá vendo como é que são coisas muito... A linha é muito tênue, muito subjetivo a análise, mais um motivo da gente não caminhar sozinho. Atividades, documentos. Eu cheguei outro dia lá na Secretaria de Educação, numa reunião, e eu vi um móvel lindo, maravilhoso móvel, todo entalhado, de madeira maciça, arrumadinho, conservadinho.
Eu falei, gente, que móvel diferente esse aqui. Esse aqui eu gostei dele. Da época da Câmara, estava lá na Câmara Municipal, quando inaugurou a cidade. Inaugurou não, desculpa. Quando a cidade foi emancipada. Então, ele tem mais de 100 anos. Ele se tornou uma antiguidade. Muitas das nossas cidades, a gente tem museu. E ela guarda muito disso. A maior parte das coisas que estão no museu não estão catalogadas, plaquetadas, verificadas, nada disso. Então a gente vai ter que ter um olhar atento para essas coisas. Temos prazo, mas já que já está olhando, vamos olhar todas as coisas, né? Quando for coleções, por exemplo, eu vou levantar a coleção e eu tenho, aí eu vou colocar plaqueta? Não, tá com carinho, mas eu já vou conhecendo também. Os bens de uso comum a gente já falou. Muitos dos municípios, quando a gente fala de animais, tinham parques ecológicos, tinham hortos florestais, um monte de coisa. Como ele não foi dando conta de fazer essa gestão, muitos foram destinados a algumas instituições, universidades, mas uma boa parte mantém-se ainda dentro da responsabilidade do ente. Porque eu não vou depreciar um macaco, né? Mas eu vou levantar e vou considerar, né? E terrenos rurais e urbanos que toda vez sempre agrega mais algum valor. E aí, a experiência que a gente teve de Divinópolis, quando a gente fala de terrenos, o mobiliário, a gente até conseguiu levantar, conseguiu fazer um inventário, mas o imobiliário não sai do lugar. Não tem documentação, eles não preocupam em averbar os imóveis, não tem uma escola averbada, aí você está fazendo um trabalho, não resguardou lá na licitação que a empreiteira tinha que entregar a CND para poder averbar, nada. Gente, nós ainda temos muito caminho pela frente. Eu sei que tem municípios aqui que são maiores, que a realidade é maior, é melhor, é mais fácil, ou até mais difícil, né, em alguns casos, mas se a gente não tirar, não sair da nossa zona de conforto, nós temos muito trabalho pela frente. Que a Receita Federal, ela não vai dar colher de chá. Ah, não, é uma escola, nós vamos ajudar uma escola. Não vai. Nós vamos seguir o processo do mesmo jeito do outro. E levantar esses terrenos rurais, quantos terrenos já foram invadidos, o município nem tem conhecimento de que aquela área dele. Aí ele tem que comprar um terreno para poder construir uma unidade básica de saúde ou uma escola, ele nem sabe que ali ele tem. Então é fazer um trabalho, garimpar cartório e fazer uma leitura, conhecer, pegar as fichinhas que está lá no imobilizado, lá no imobiliário e ir conhecendo essa realidade. Mas esse trabalho é um trabalho de estudo. Então vamos pensar na prática. Tá aqui um mapinha que não deixa a gente mentir. Quem tem filho pequeno conhece muito de desenho animado. Vocês desculpem, mas tem um mapinha aqui, tá? A aquisição de um veículo de 40 mil é um veículo bom, um veículo que preza pela velocidade, né? Vida útil dele 5 anos. Ele gosta muito de correr, então tem uma vida útil muito grande. Aí eu vou ter um valor residual, também ruim da gente ver, mas de 5 mil. Ou seja, 40 mil menos 5 mil, por quê? Porque a fórmula é o custo menos o valor residual dividido pela vida útil. 5 anos de vida útil, eu vou ter uma depreciação anual de 7 mil. Só que eu vou registrar mensalmente. 7 mil dividido por 12, 583. Regra básica da ciência contábil. Ou seja, o que for do ano, eu vou julgar para VPD. Do ano, vou julgar para VPD. Esse levantamento inicial que ela começou a falar, ele é ajuste. Eu estou mexendo em exercícios anteriores. Isso tem que ficar claro. Esse primeiro processo, esse calhamaço de coisas que a gente vai fazer agora, vai requerer ajustes de exercícios anteriores, vai direto para o PR, tá? No demais, pneu ficou careca, o desgaste natural do veículo, eu vou registrar através da depreciação do ano. Suponhamos que seja, então vamos falar um pouquinho de amortização. Já falamos, demos exemplo, falamos de depreciação, vamos falar de amortização.
Na amortização, o valor residual é sempre zero. Eu tenho um prazo determinado. Isso é ponto básico para a gente fazer a amortização. Tem um prazo determinado. E aí, eu tenho que separar, eu tenho uma exceção, que o caso não vai ser zero. E eu tenho que separar isso bem tranquilamente, lá no meu contrato. Lá no contrato. Por quê? Comprei uma licença do Sistema de Gestão Patrimonial, da empresa José Maria da Silva. Um sistema bom, tudo arrumadinho. Só que lá no contrato, eu falei que eu vou ficar com fonte no final dos 5 anos. O que é o fonte? É aquele monte de linha que a gente não consegue entender nada, mas que quem faz entende tudo. Então, eu tenho técnicos dentro do ente e eu comprei o fonte. Eu vou continuar desenvolvendo. Paguei os 5 anos da licença e comprei o fonte. Aí o valor residual não vai ser zero. Aí ele vai se enquadrar normalmente. Porque o caso de amortização é quando eu tenho um prazo determinado. E para que isso aconteça, eu tenho que levar em consideração que exista no mercado ativo para ele e o valor residual possa ser determinado em relação a esse mercado. Que seja provável que esse mercado continuará a existir ao final da vida útil. Se eu penso em fonte, é muito fácil, porque eu vou pensar assim, o SQL, que é uma linguagem de programação, falei certo? O SQL, ele não vai sair do mercado. Ele não vai ser igual ao DOS, que o DOS já morreu. Né? Ainda tem alguns sistemas em DOS, mas assim, morreu, basicamente. O SQL, ele vai continuar, ele vai permanecer, tem toda uma projeção para que isso aconteça. Eu tenho que referendar isso onde? Lá no contrato. E não referendei. Tempo de vida útil, a licença, 5 anos eu vou amortizar. Outro caso, aí eu vou fazer isso, sempre reavaliar essa situação ao final de cada exercício. Exaustão. Os bens explorados através da extração, eu só vou fazer exaustão no período que eu estiver fazendo extração, ou mineral ou florestal, tá? Eles estarão sujeitos à exaustão ao invés da depreciação e ela vai permitir ao ente que o custo desse ativo seja distribuído durante a extração. Porque já imaginou o que vai ser no meu patrimônio? Eu tinha uma vida útil daquela jazida, daquela reserva lá, de 5 anos. Mas eu projetei, eu estou fazendo depreciação, errou o critério, eu estou fazendo ao longo de 10. Quer dizer, eu vou ficar 5 anos reconhecendo uma coisa que já não existe mais. Por isso que o instrumento da exaustão, ele se restringe ao período da extração. Outra observação é que é necessária uma análise técnica da capacidade de extração ou de aproveitamento do ativo. Então, vamos pensar uma coisa. Tem uma jazida mineral. Vou buscar lá na UFOP uma equipe de engenharia de minas que produza um documento, que eu esteja bem documentada. Faça uma análise, faça um termo de cooperação e vou buscar quem entende do assunto. Vamos pactuar o ponto principal. Eu não entendo de engenharia. Eu não vou trabalhar sozinha. Eu vou trabalhar sempre em parceria com engenharia. Eu não entendo de saúde. Eu preciso dos técnicos da saúde para conseguirem me ajudar a avaliar. Então, quando eu falo de análise técnica da capacidade de extração, eu também vou lembrar que em qualquer outra situação, eu vou sempre buscar ajuda. Eu não vou trabalhar sozinha. E todas as operações realizadas referente à capacidade de extração ou aproveitamento, bem como propriamente dita, em cada período deve estar bem documentada. Isso vale para tudo, quando nós estamos falando de processo. Nós estamos estudando o processo. A gente tem que saber o que a gente vai fazer. Nós não podemos. Eu vou achar que dessa forma vai dar certo, aí vai, já faz lei, já faz tudo. Mais uma que vai ficar lá para ninguém cumprir. Vamos suportar, vamos trazer embasamento, vamos fazer a coisa de acordo que o processo entra. Porque, gente, nós não temos muito problema ainda. Nós ainda temos muita coisa pela frente. E é novo para nós. Qual município que está aqui
qual ente, quem está aqui, que já tem tudo isso mapeado? Nenhum. Nem Belo Horizonte, que está no processo. Nem no estado de Minas, a Conceição falou pra gente ontem, que ela que não tem tudo mapeado. E eles tiveram um apoio institucional muito grande. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e nos colocar a campo. Depois de toda essa conceituação que a gente falou, depois desse monte de teoria que a gente já viu, metodologia, conceito do que é vida útil, critério, não sei mais o que, nós temos lá nos nossos municípios, lá nos nossos entes, uma base monetária confiável. Vou começar o processo de levantamento dos meus bens em setembro. Essa vai ser minha data de corte. Mas tudo que está lá é confiável. Eu aposto com vocês um doce que eu tenho certeza que todo imobilizado de vocês tem alguma coisa de um centavo. Todos. R$1. Então vamos lá. Então, vai ganhar o doce, que eu falei o centavo. R$1. Aposto, todo tem. Vamos puxar pela lembrança. Então nós não temos uma base monetária de confiar. Então nós temos que atribuir critérios, estudar mesmo e sair do nosso dia a dia. Então vamos começar. Vamos começar o processo. Vamos ver como é que é. A gente já estudou, já teve conceituação, já fizemos tudo. Aí, disso tudo, olha para vocês verem. Eu entendi que primeira coisa, eu vou fazer ajustes no meu balanço patrimonial para que ele reflita. Esse é o meu objetivo. Ele vai refletir a realidade. Eu vou reconhecer os meus estoques, o meu imobilizado, o meu intangível, ou pelo custo ou pelo valor justo. Outro ponto que eu tenho que trabalhar. E os efeitos desses procedimentos iniciais, eu vou reconhecer como ajuste, porque ele não é do ano em curso. Então, quais são os objetivos de uma forma mais abrangente? Analisar, não é bem objetivo, seria quais são os caminhos que eu vou começar. Eu vou analisar a situação dos bens móveis e imóveis do último inventário. E lá nós pactuamos isso. Nós estamos na fase de elaboração do manual. A gente ainda está estudando. Que nós já temos um sistema de gestão. A gente já conseguiu fazer um inventário, um primeiro inventário dos bens móveis. Dos imóveis ainda não. Outra coisa que a gente decidiu em conjunto ou grupo é que nós não vamos caminhar móveis separados de imóveis. Justamente pela experiência que a gente já teve. O imobiliário fica para trás. Porque ele é dispendioso. Pegar a certidão no cartório, averbar, correr atrás de documento. Então nós não vamos fazer isso em separado. Nós estamos criando comissões em separadas, a gente está fazendo uma análise todo mundo junto, mas a gente não vai deixar o manual, a gente vai elaborar tudo junto. E as comissões depois a gente vai segmentar. É a experiência que a gente está vivenciando e que está dando certo. Então, é uma dica, né, que a gente deixa. Nesse estudo, nós estamos definindo os métodos, os critérios, colocando isso tudo no papel, ou seja, ou o relatório da comissão ou o manual, ele tem que apresentar isso. Vamos sugerir as adequações a serem implementadas. Isso tudo é preliminar. É o caminho que a gente vai ter que fazer para que os objetivos sejam atingidos. Sugerir a instituição de comissões. Servidor público é uma coisa. Nossa, todo mundo aqui é servidor, com exceção dela, o restante, todo mundo é servidor público? Também? Todo mundo é servidor? É. Olha para vocês verem. Tem uma coisa chamada comissão que tem que ser remunerada, senão a coisa não acontece. Em muitos dos casos é fato. Agora não pode, porque nós estamos no período eleitoral. Né? Então o ideal de fazer isso é a partir do ano que vem. Mas não vai em janeiro não, porque o prefeito está doido, ou seja novo, ou seja reeleito, que ainda não está com a cabeça ainda no início. Né? Vamos lá em fevereiro. Instituir a comissão. São Lourenço passou por essa experiência, está com o processo todo concluído. É uma cidade de 40 mil habitantes, mas que tem as mesmas dificuldades que a gente, ou até maiores. Por quê? Às vezes, quanto menor, mais difícil da gente descobrir as coisas. E eles trabalham de meio-dia às 6. Eles instituíram uma comissão, remuneravam a comissão, e a comissão trabalhava de 8 às 11.
todos os dias para dar conta do trabalho. Tá? Eles fizeram as comissões separadas, tudo arrumadinho para ir trabalhar. Mas sem esse primeiro passo de elaboração desse manual, de colocar isso num documento legal, como é que, primeiro, a gente pautou primeiro pelo manual por causa do processo, que também foi o passo do Estado de Minas. Primeiro eles fizeram a análise, depois eles colocaram isso em lei. Existe muito mais possibilidade nesse caminho dela ser. Pode fazer o contrário? Pode também. Não tem nenhuma empecilho para isso. Mas a experiência que a gente trouxe para sugerir é que isso é mais certo assim. Resolveu tudo, né? Vamos começar então o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Onde estão os bens? Já registrados ou a serem registrados? Então, por isso que eu coloquei. Nós temos já um sistema em andamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar relatório. Setor por setor, o que consta hoje lá dentro daquele setor? Lá dentro daquela sala, como a gente costuma dizer, eu não sei se todo mundo fala assim, né? Lá dentro daquela sala, lá dentro da escola, lá dentro do laboratório da escola. É nossa? Cá, todas. E aí, essa comissão, ela vai escola por escola. Tem uma dica, pessoal, que se não for feita, não vai funcionar. Porque você localiza fisicamente e descreve o bem. Você faz essa primeira localização, descreveu, definiu tudo. Isso aqui é um segundo passo, a definição de valores você vai fazer no segundo momento. Mas fez. Aí aqui, vamos pular para cá. Provisório, faz um termo de responsabilidade. Aqui na escola tem 1000 cadeiras, 100 mesinhas, 20 panelas, um fogão, uma geladeira e já atribui responsabilidade. Diretora da escola, todos esses bens estão sob a sua responsabilidade. Acima. Que seja um termo provisório, ou leva o notebook, já imprime, já faz isso lá dentro, mas não saia de lá sem o termo de responsabilidade. Se você virar as costas, já muda, Judé. A diretora de escola tem mandato. É mais difícil. Mas o gerente de posto de saúde, ele muda, não tem um determinado prazo determinado. Então ele muda de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, pega o aparelho de raio-x, lá no outro posto não tem, tá? Eu vou levar o aparelho do dentista, que é mais fácil. Então, tem que ter. Se não atribuir responsabilidade, ele não vai ficar antenado. E se sumiu, abre processo administrativo. Tem que fazer o processo. Por isso precisa do documento legal. Por isso a comissão precisa estar respaldada. Porque senão ele vai pensar assim, eu não vou fazer nada não, não vai acontecer nada comigo mesmo. E implanta uma cultura de que tem inventário periódico. Faz por amostragem, faz um planejamento. Tem 66 escolas no município de Divinópolis. Então nós temos 12 meses. Quantas escolas precisam ser visitadas por mês? Vai dividindo isso e coloca isso na pauta. Lá no setor de patrimônio, a gente conseguiu descentralizar também. Não tem um patrimônio para o município. Eu tenho um patrimônio central, uma coordenação, um setor de patrimônio central. Eu tenho um setor de patrimônio na saúde, porque são específicos. Não adianta, não tem jeito. E eu tenho um setor de patrimônio que está implementando agora, com essa mudança na educação, que a gente percebeu também que não dá para ficar. E na educação ele tem um trabalho dobrado. Tem a festa junina, tem o repasse que vai para o caixa escolar. Que fiquem atentos, porque senão a dotação vai de consumo e ele compra material permanente se tiver previsto lá. De preferência, faça o termo de convênio. Eu já marquei tudo isso na pele, né? Por isso que a gente sabe direitinho como é que é o processo. Faça o termo de convênio separado. E eu estou com um probleminha de 2015 de R$12. Por que repassou para o caixa escolar, na dotação de permanente, e lá, no meu PCA, ele está com 1.500. Só que ela comprou com desconto, teve R$12 de desconto. E eu tenho um problema de R$12. O que eu vou fazer com esses R$12? Não ajuda.
os programas do FNDE, o que vem, ele já fala. Tem determinadas coisas que o FNDE já licita, já manda o valor, certo? Né? O ano passado ele mandou uns conjuntos de colchonetes para os CMEs. Tinha que mobilizar? Tinha no conjunto. Era 15 colchonetes. Tem algum? Agora que vai ver, tem CME que não tem colchonete mais. Que já rasgou, que lavou, que não sei o que tem. Vou reavaliar, vou analisar, vou fazer impairment dele, eu abaixo, tranquilo. Mas, se eu não tivesse mobilizado, ele já veio com verba de permanente. Então não adianta, a gente tem que analisar caso a caso, por isso que a gente tomou a decisão de descentralizar. Porque fica mais fácil, até para a gente conhecer a realidade da educação. Porque a gente está lá na contabilidade geral, não dá, a gente não conhece tudo. A gente já fica doido com tanta coisa que a gente tem que informar, não é assim? Tem prazo para isso, prazo para aquilo, tem que se com, tem que se conf, tem que publicar, tem que fazer audiência pública, não é assim o nosso dia a dia? Se deixar, a gente fica absorvido só nisso, ainda tem que fazer conciliação. Eu não sei a realidade da você, mas a minha é essa. Né? Então, não deixem passar batido. Faz um provisório, mas atribua com responsabilidade. E esse primeiro levantamento, ele é crucial, porque ele vai dar embasamento para que seja feita essa primeira mensuração. Não é reavaliação, é uma reavaliação misturada com mensuração. É aqui que você vai fazer o diagnóstico, vamos chamar de diagnóstico, né? Que você vai falar assim, olha, esse bem está com o valor contábil dele está no valor justo? Não, não está. Porque lá no nosso patrimônio, nesse primeiro momento, ele está com um custo histórico. A gente nunca depreciou, a gente nunca reavaliou, não é assim? Com raras exceções. Lá no centro de Divinópolis, funcionava a rodoviária, era do município. Depois de rodoviária, ela virou pronto-socorro. Depois de pronto-socorro, ela virou SAMU e virou policlínica, centro de especialidades. Virou policlínica, agora chama centro de especialidades. Ele estava com R$1 imobilizado. Aí, de repente, foi reformar. Precisou demonstrar isso. Estava R$1. Aí fez a avaliação. Desse bem, dos demais, não fez. Então, nós estamos nesse processo de fazer esse levantamento agora. E estamos descobrindo assim, estudando mesmo. Tá? Nesse controle patrimonial, nesse primeiro momento, eu vou identificar número sequencial, vou colocar plaqueta, ou hoje a gente tem leitor de código de barras, né? Já tem modernidades, tecnologia. Vou colocar etiqueta, é uma coleção, carimbo em todos os livros, identificando o número do patrimônio. Termo de responsabilidade é um documento que eu já coloquei, importantíssimo, mas esse controle físico, lá no sistema, vai fazer com que eu tenha uma gestão patrimonial eficiente. Nós não vamos conseguir fazer tudo uma vez, mas se a gente começar com planejamento, dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, a gente vai chegar lá. Tenho certeza, porque a experiência de São Lourenço já está aí para mostrar. Gente, eles estão redondinhos, tá bonito de ver. Tudo redondinho, já está conseguindo fazer depreciação mensal, eles estão com tudo levantado, comissão, inventário periódico, tudo arrumadinho. Tá bonito de ver, sabe? Como eu falei, a gente nunca mais vai andar sozinho, né? Nós sempre vamos andar em bando, em comissão, no mínimo 3 servidores. E essa comissão, ela vai ter que estar atenta às seguintes informações. Lembrando sempre da documentação. Ela vai ter os critérios que já foram definidos, vai demonstrar esses critérios que ela utilizou e fundamentar a análise dela. A experiência fala o seguinte, não deixem passar batido. Ou fui fazer a pesquisa lá na internet do valor para reavaliar. Fui analisar lá na internet, descobri que aquele bem pode valer tanto. Imprime. Ou se não, salva em PDF. Sempre em PDF, não em Word, porque o PDF ele não pode ser mexido. Tem caso que consegue, né? Mas em tese ele não consegue ser mexido. CD junto com o trabalho da comissão. Tá? Determinação da vida útil do bem, aí eu tive toda uma fundamentação, vou determinar a vida útil do bem por classe, e aí eu estou reavaliando bem a bem. Determinei que essa ambulância que foi comprada, a vida útil dela não é 10 anos. Ela tem uma estrutura, ela está bem conservada, ela consegue ter uma vida útil, não é de 5, é de 10, ou não é de 10, é de 20.
Então, vou fundamentar e vou reavaliar e analisar. Eu posso mudar esse critério. Vou lá no sistema e identifico aquele bem, tá? Eu tenho o número dele, tenho tudo arrumadinho. Aquele bem, a vida útil dele não é de 5 anos ou não é de 10 anos. Identificar o responsável pela reavaliação. A comissão tem nome, ela vai assinar, ela vai documentar, ela vai datar. Ela vai colocar, tem um formato. Olha, o formato é esse aqui. Documentação para descrição detalhada. Isso aqui vai me ajudar a fazer, estabelecer os critérios lá. Ele está bom, ele está ótimo, ele está ruim, ele está inservível. E vou juntar isso lá na contabilidade, vou fazer a ligação. Isso é importante. Se o sistema de gestão patrimonial de vocês não está interligado, solicitem essa interligação, integração, tá? Para que a gente consiga fazer uma leitura mais célere do processo. Tem muitos que ainda não estão, mas isso é muito importante. A reavaliação, então, eu vou estimar o valor justo utilizando, primeiro ponto, valor de reposição do bem devidamente depreciado. Considerar de acordo, olha. E para isso eu tenho duas formas. Ou eu vou ter um custo de construção com ativos semelhantes, similar, centro administrativo, um prédio desse jeito, hoje no mercado, ele custa tanto. Quanto tempo de uso? Vou conjugar esse tempo de uso para que a gente possa fazer. Ou se não, vou analisar as mesmas características do mercado de usado. Normalmente, o prefeito, os secretários, todo mundo hoje em dia tem celular corporativo, não tem? E aí, tem que ter controle deles, porque ele não pode sumir. Senão o município tem penalizado, ele tem que pagar. Tem controle, ele tá, vou ter a opção de compra, ou o município comprou os aparelhos, se ele não é acomodado da operadora lá, né? Eu vou comprar os aparelhos aí, tem do prefeito, do secretário, tem do secretário. Eu vou depreciar esse bem? Vou. Aí eu vou lá e busco, similar, olha, o do prefeito está bem conservado, está arrumadinho. Não, do secretário de obras caiu numa vala que estava fazendo, basicamente está todo detonado. Também vou avaliar, é só exemplo, né? Não significa que um tem, às vezes é o contrário também, mas eu tenho hoje diversos sites, eu tenho consultas em que eu posso olhar pela mesma característica, aliando ao estado físico, eu consigo mensurar o valor justo desse bem, estimado desse bem, tá? Fontes de informação para reavaliação. O que eu posso buscar? No caso de imóveis, eu vou o metro quadrado. Se eu tenho o sindicato da construção lá na minha cidade, eu busco o metro quadrado lá no sindicato da construção civil. Normalmente eles têm isso mapeado por região. Tá? Não tem. Busco 3 corretores que atuem na cidade. Essa região, quanto que é o metro quadrado? E vou tomando isso, sempre não esquecendo de coloca no papel, escaneia e anexa no CD, ou se não, mantém em arquivo o documento que eles falaram, tá? Mas vou trabalhar no imóvel com metro quadrado. No caso de veículo, tabela FIP, que a gente já tem pronta, ela inclusive é por região do país, se não me engano, né? Eu entendo muito de carro, mas pela informação que eu tenho é isso. Caso seja impossível estabelecer um valor de mercado, ultrassom que a gente comprou que não tem Doppler, por exemplo, hoje é muito mais valorizado, mas ele vai deixar de ser utilizado? Não vai. Produz ele mais? Não produz. Eu vou buscar parâmetros que eu mesma, a comissão mesma defina, né? De acordo com a realidade do município, o que ela oferece de benefício para nós mesmos vamos estabelecer parâmetros de referência para que eu possa reavaliar aquele bem. Considerar bem com a característica, localização, assemelhado. Vou considerar algum parâmetro que eu tenho no mercado e nós vamos estabelecer os critérios. Intangíveis, eu vou fazer a mesma análise. No caso do intangível, a gente ainda não está dentro, nós não temos todas as regras ainda para a gente seguir. Dos bens móveis e imóveis, eu já tenho alguma luz no manual.
maior parte do critério é nosso, mas eu ainda tenho uma luz. O intangível não está totalmente claro, nem a luz. Né? A União ainda está trabalhando nesse processo. E aí ele depende muito de uma análise nossa. Por exemplo, a obra do GPO. Eu tenho como pesquisar no mercado que ela é uma obra de identidade cultural. No mercado ela vale tanto, posso comprar. Mas para a cidade ela significa muito mais. Por quê? Porque ela guarda referência com o berço da cidade. É uma pessoa lá que representa a cidade. Aí eu vou te dar outro exemplo. Adélia Prado. A obra da Adélia Prado, para nós que somos de Divinópolis, é uma referência. Para muita gente não é. Mas ela é uma pessoa, é uma figura que tem uma importância para nós. Não é? Ou se não, essa festa de Santo Antônio do Itambé, como eu já coloquei. Essa eu acho que é mais intangível. Ela é mais clara ainda, o exemplo de intangível. Por quê? Porque ela é a identidade cultural da cidade. Os critérios, quem vai conseguir estabelecer? A gente. Vai buscar algum caso semelhante, mas é sempre trabalhando assim. A área privada também trabalha assim. Ela busca casos semelhantes para poder conseguir fazer a mensuração. Mas no intangível não foge a essa regra. São Lourenço já fizeram o intangível. Não vi o intangível, vi dos bens móveis e imóveis. O intangível, não sei se eles já chegaram lá não, mas vou procurar saber, com curiosidade, vou perguntar para vocês. Lá no caso dos bens móveis e imóveis, quando um dos critérios que eu vou estabelecer do estado do bem, a título de sugestão, é o critério adotado pelo Estado do Espírito Santo, ótimo, bom, regular, ruim ou sucata. Por que a gente destacou a sucata? Porque a sucata, eu não vou nem deixar ela entrar no processo de depreciação ou de reavaliação. Eu, no primeiro levantamento dos bens, verifiquei, isso aqui não serve, vai ser só sucata, eu já dou baixa no sistema e já encaminho ela para uma área separada. E tem que ser lote separado no leilão. Porque esse bem aqui, ó, ele não entra na receita de alienação de bens. Ele entra no Caixa Geral, Fundo Certo. Não. Não entendi. Como é que é? A sucata, o produto da venda da sucata, ele não é fonte vinculada. Ele não entra na receita de alienação de bens. Mas tem que ser bem separadinho. Eu tenho que dar baixa lá no patrimônio e já encaminhar ele como sucata. A gente também já fez isso. Mas vamos já consertando o processo. Então sempre é tempo de consertar. Tá? O valor é pequeno, mas às vezes não. Por exemplo, se eu cheguei na escola e apurei que as carteiras tá tudo quebrado. Aí eu vendo isso aqui, ó, como sucata. Separou. Tá tudo quebrado, não tem jeito. Vende como sucata. Esse produto, às vezes, dá bastante. Porque a gente tem que analisar muito bem isso. Aí nós temos um caso concreto lá também. Como a gente está estudando, os casos vão borbulhando, né? A Secretaria de Educação estava com umas 3 salas numa escola grande de cadeira, nesse estado. Quebrada, cadeira que estava faltando, ou faltando braço, ou faltando uma coisa. Se ela fosse vender, ela ia vender como sucata. Ia leiloar como sucata. Aí, ela buscou no mercado quanto que seria, fez primeiro, na elaboração do termo de referência, ela buscou para saber quanto que seria a reposição desse material nas salas de aula. Por quê? De acordo com o número de alunos, ia ter que arrumar as salinhas dos CMEs, tudo arrumadinho. E ela descobriu que não tinha verba suficiente para isso. E eles partiram, no processo de análise de gestão, partiu pela pesquisa de uma empresa que fizesse a recuperação dessas. Lá em Divinópolis a gente tem uma indústria que produz carteira, essas coisas todas para a escola. Ela participou, outras participaram, que a gente nem sabia que também produziam. 20% do valor recuperou todas. Não deixou de patrimoniar nenhuma, tudo manteve o patrimônio, tudo arrumadinho, mas fez a recuperação. Então, essa análise, ela é muito séria. Porque se o tribunal chegar lá e falar com você, você podia ter vendido como sucata,
que ele vai falar. É fonte vinculada, não é fonte vinculada. Ou a Câmara Municipal, ou mesmo a auditoria, a controladoria interna, tem que ter documentação e tem que estar muito tranquilo isso aqui, tá? Mas o fato é que quando um bem é inservível, ele foi caracterizado como inservível, não puder ser utilizado, eu já vou desincorporar ele imediatamente lá do processo. Combinado? E aí o modelo do Estado do Espírito Santo. Critério que eles trabalharam. Olha para vocês verem. É simples? Não é. Tem que ter fundamentação? Tem que ter. Vamos pensar. Eles estabeleceram como fator de influência o estado de conservação. Eles criaram 4 tipos. Ótimo, o fator é 10. Bom, o fator é 8. Regular, 5. Ruim, ou seja, tá despencando mesmo, o fator é 2. O segundo parâmetro que eles usaram, período de utilização. Acima de 10 anos, o valor é 10 e foi diminuindo. 0 menor que 1. Período de utilização do bem. Período futuro, adotou o mesmo critério. Acima de 10 anos, ele ainda tem mais 10 anos, fator 10. Foi decrescendo. A partir de 4 anos para baixo, adotou 4. E aí ele considerou que o estado de conservação, o fator dele, peso que ele ia considerar, 4. Se for o período de utilização, o peso dele é menos 3. Parece prova de vestibular, né, ou prova de concurso, que uma questão tem mais peso que a outra, não é isso? Mas é um critério fundamental, isso é um critério matemático, tá? E o período de vida futura, o peso dele é 6. Aí ele criou uma equação. O estado de conservação vezes o peso 4, mais a vida futura vezes o peso 6, mais o período de utilização vezes o peso menos 3, dividido por 100 para apurar o fator. E para que ele vai fazer esse fator? Para o valor bruto reavaliado, o valor do bem reavaliado, vai ser achado, a gente vai achar fazendo a multiplicação do valor do bem novo vezes esse fator, que é produto dessa equação. E aí eu vou fazer a classe. Então eu vou pegar uma média da classe e vou fazer isso, para me achar o fator, para que eu faça a reavaliação de uma forma geral. Vamos ver na prática? Um equipamento em bom estado, se ele está em bom estado, qual que é a valoração? 8. Ele vai ter 5 anos de uso e vida futura 5. Então vamos lá, 5 anos de uso, 5 e 5 anos, 5 de novo. Valor do bem novo, R$1.000. 8 vezes 4, que é o peso do estado de conservação, mais 5 vezes 6, mais 5 vezes menos 3. Vida futura, utilização. Dividido por 100. 8 vezes 4, 32. 5 vezes 6, 30. Mais 5 vezes menos 3, menos 15. Igual, dividido por 100. Né? Igual a 62, menos 15 dá 47, dividido por 5. Por 100, 0,47. Então, o meu fator de reavaliação, 0,47. Nós vimos que para mim achar o valor do bem reavaliado, eu vou pegar o valor do bem novo vezes o fator de reavaliação. Então, 1.000 vezes 0,47, o valor do bem daquele celular que está em bom estado de conservação ou do equipamento que está lá na escola, 470. Tá? E aí, qual que é o raciocínio que eu preciso ter? Vamos trabalhar esse quadro bem mesmo. Olha aqui para vocês verem. Primeira coisa, eu tenho o meu ativo.
A primeira análise que eu vou fazer é em relação à data de corte, para mim saber se a base monetária é confiável ou não. Ele foi adquirido após a data de corte. O que eu vou fazer com ele? Vou direto para depreciação, amortização ou exaustão. Não se esquecendo da nota explicativa. Lá na nota explicativa, implantação do sistema de gestão patrimonial, do processo de reavaliação, depreciação e amortização, de depreciação, amortização e exaustão, os bens utilizaram como data de corte 1º de setembro de 2016. Tudo normal, tudo belezinha. Não, ele foi adquirido depois, antes da data de corte. Estabeleci que a data de corte ela vai retroceder um ano antes. Então, se ele foi adquirido em 2015, também vou pactuar, ou 2 anos, 2015, 2014, vou pactuar que a base monetária é confiável. Beleza. Não foi adquirido lá em 2012. Então, primeira análise que eu tenho que fazer. O valor contábil, ele é maior do que o valor justo? Sim. Eu vou fazer um ajuste. Por quê? O valor contábil, ele precisa ser equivalente a um valor justo. Então, eu vou fazer uma redução do valor. Por quê? O valor contábil tem que ser igual ao valor justo. O que é isso? Impairment. Né? O valor contábil, ele é menor do que o valor justo. Eu vou fazer outro ajuste, majorando o valor do bem. Eu vou fazer uma reavaliação. Então, se o valor contábil for maior do que o valor justo, eu vou fazer um impairment. Se o valor contábil for menor, eu vou fazer uma reavaliação. O lançamento contábil, dentro do ano, VPD contra depreciação acumulada, nesses casos, ajuste contra o bem ou o contrário, bem contra ajuste. Não, verifiquei que não dá para aproveitar nada realmente, nem para mandar para recuperar. O que eu vou fazer? Já vou jogar para aqui. Então, esse quadro, ele retrata bem claramente tudo que a gente falou. Toda a nossa realidade. Ponto a ponto. Concorda? Então, fiz o reconhecimento. Mas, ainda estou temerosa. Eu tenho ainda a oportunidade de fazer periodicamente o teste de invalidade. E aí eu vou verificar o valor de mercado está muito além do valor que está lá na contabilidade, ou o valor que está na contabilidade está muito além do que está no valor de mercado. Eu vou me valer do teste de impairment para verificar se a vida útil tem que ser revisada, se o método adotado está errado, se o valor residual foi equivocado. Periodicamente eu vou fazer esse levantamento. Tá? O valendo ou da reavaliação, quando o valor contábil for maior que o valor justo, né? Ou da redução do valor recuperável, quando o valor contábil for maior que o valor. Sempre precisei diminuir o valor contábil. Em pé, precisei aumentar. Vamos reavaliar. Tranquilo? Vamos fazer então um exercício. Vamos pensar na prática? Vamos lá? Pensar. Valor contábil do bem, 5.000. Vida útil, 5 anos. Valor estimado, então, residual, 10%. 5.000 menos R$500, que é o valor residual. Quanto que eu vou depreciar? 4.500. O valor contábil. 4.500, eu tenho uma vida útil de 5 anos, quanto que vai ser a minha depreciação anual? R$900. Primeiro ano, tudo bonitinho. Né? O valor líquido contábil vai ser igual ao valor residual. Primeiro ano, beleza, 4.100, 5.000 menos 900, a depreciação, o valor líquido contábil ficou 4.900, ainda tem 3.600 para depreciar, a depreciação acumulada, 900. Cheguei no ano 2, só que no ano 2, teve o mundo já não ficou
teve uma mudança nos cálculos. E aí, eu precisei ou reavaliar ou reduzir o valor recuperado. E aí, como é que eu faço? Se eu tiver que fazer uma reavaliação, vamos ver como é que fica a nossa história. Lá no ano 2, eu descobri que esse equipamento de ultrassom que eu estou depreciando, normalmente, ele teve uma valoração no mercado. Ele não vale mais 5 mil, ele vale 6 mil. Então, eu tinha 4.100 de valor líquido contábil e ele vai sofrer, para chegar a 6 mil, eu vou ter que reavaliar ele em 1.900. 6 mil. Como é que eu faço agora? Eu continuo depreciando normal, mas aí o meu valor líquido contábil não vai ser a mesma coisa. Vai mudar. Eu vou mudar a minha história, porque o meu valor residual, meu valor de mercado agora, meu valor contábil, ele não é 5 mil mais, ele é 6 mil. Aí muda o cenário. Já foi um ano, eu vou trabalhar, vou recomeçar considerando os cálculos, considerando que a minha vida útil é 4 anos. Aí, o meu valor depreciável não vai ser mais 4.500, ele vai ser 5.400, porque eu já defini que o valor residual é 10%. Então, 6.000 menos 600, 5.400. E ele vai ter que coincidir com a minha depreciação anual. Tá vendo que aqui só vai ter o 4? Então, eu vou depreciar 4 anos. Minha depreciação mensal mudou? Mudou, ela passou a ser 1.300. E eu vou recomeçar os 4 anos. E lá na contabilização, como é que isso funciona? A minha depreciação acumulada que eu tinha, eu vou zerar contra a conta de depreciação. Eu vou aumentar. Aí sim eu vou mexer no valor do bem. Porque até então, o valor do bem ele ficava lá, ele não muda. O que muda, o que vai sofrer lançamento é a conta redutora de depreciação. Agora não, aí agora ele vai interferir na conta do bem com a reavaliação. Tá? Valor residual, valor líquido contábil vai ser 600. E se for o contrário? E se o bem, que lá no ano 2, ele sofrer uma redução? Esse mesmo equipamento, a mudança tecnológica dele foi tão drástica que ele não vai valer mais 5 mil, ele vale 1.500. E aí? Eu vou reduzir o bem no valor de 1.500 para ele. Vou reduzir em 2.600 para ele chegar em 1.500. Vou mudar os dados também? Vão mudar direitinho. Vou refazer os cálculos com a base de 4 anos, refazer o cálculo da depreciação, tudo aqui. Vai interferir não somente na conta de redutora de depreciação, mas ele vai interferir no fazendo. Então essa é a movimentação. Resumindo, quando eu tiver que atualizar em razão do comportamento dos preços de mercado, eu vou fazer uma reavaliação. Se eu tiver um registro do bem meramente por desgaste dele ou por uso dele, né, desgaste por uso ou obsolescência, vou registrar a depreciação até o fim da vida útil. Não, ele teve uma perda do valor de mercado. Então eu tenho que refletir isso no meu patrimônio. O que tem que ficar claro é que o Instituto da Depreciação, da Amortização e da Exaustão, ela vai refletir o meu patrimônio. O meu patrimônio não pode destoar do que seja justo. Porque eu preciso referendar não meramente o aspecto fiscal, mas o aspecto do patrimônio. Eu preciso reconhecer o meu patrimônio, eu preciso conhecer aquilo que efetivamente eu tenho. Ok? Vamos. E quando que eu vou reavaliar? Por isso que a gente falou de planejamento. Eu vou reavaliar anualmente. Isso está no manual de contabilidade aplicada ao setor público. Contas ou um grupo de conta cujo tiver um valor significativo. Mas isso não significa que todo ano eu vou reavaliar o centro administrativo. Porque ele vai mudar o meu patrimônio. Isso tem indícios de fraude. Eu estou mascarando a minha contabilidade. Aí o manual ele vem e fala que a cada 4 anos eu tenho que reavaliar as minhas demais contas. Reavaliar ou impede. Eu tenho que fazer análise das minhas demais contas.
Então, o que nós sugerimos? O que é a experiência que o pessoal tem praticado? Eu vou planejar. Eu vou dividir. Eu tenho 20 classes de bens lá dentro do meu imobilizado. Lá dentro de bens móveis ou imóveis. No primeiro ano eu faço 5, no segundo eu faço 5. E assim, ao final de 4 anos, eu sempre vou fazer as 20 classes. Já imaginou? Final de 4 anos, final de mandato, confusão de equipe de transição, eu ainda estou fazendo reavaliação de bem? Então vamos trabalhando sempre com planejamento, paulatinamente, e isso é importante estar dentro do manual. No primeiro ano, tais classes vão ser, no segundo ano, tais. Documentar isso. Ok? Vou desfazer dos bens. Não, realmente não tem jeito. Quais são as formas que eu faça, que eu perca esses bens? Leilão, cessão, doação ou renúncia de posse. Renúncia de posse, não tem jeito mais, deu? Perda total, né? Incineração, ou tem uns que nem com a sucata no cérebro, eles vão ser incinerados. Tem essa possibilidade também. A Câmara Municipal, ela não faz leilão, porque normalmente os bens que ela tem são menores. O que ela faz? Ela doa para o município fazer leilão. Ótimo, porque a receita é nossa, né? Mas normalmente ela não faz. Ou outros entes, Receita Estadual, Receita Federal, que não tem a estrutura própria, eles também passam essa atribuição para o município. Aí vamos fazer o processo de leilão desses bens. Lembrando que a receita é vinculada, a não ser em caso de sucata. Ou a cessão. Muitos entes cedem determinado equipamento, vou registrar e vou controlar. Ou eu mesmo vou fazer isso. Eu cedi para uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade do terceiro setor, aquele maquinário para que ela trabalhe a geração de renda lá. Em termos tecnológicos, os municípios receberam muitos recursos para poder fazer isso. Lá dentro, criar centros comunitários, ou se não, a entidade sem fim lucrativo trabalhar. Aula de computação, melhorar a qualidade tecnológica da comunidade. Tá? E a STN, em razão de tudo isso que a gente colocou, só demonstrando que todo esse processo está em consonância com o que a STN na portaria 448 fala, ela sugeriu que o relatório mensal de bens, ela sugere que esse levantamento seja feito mensalmente, né? Eu coloquei o planejamento anual, ela sugere que seja feito mensalmente. Ela colocou esse modelo. Como é que eu vou tratar a ficha, né, de bem a bem? Lá a data de aquisição, identificando o bem. Desculpa. Começa lá na descrição, quantidade de itens que tem dentro daquele bem, né? Para mim faltou um número que identifica, que vincula ao patrimônio, mas ele pode ser inserido. Depois ela vem a data de aquisição, o valor de entrada, a data em que o item foi disponibilizado para uso. Essa data é importante, porque a partir daqui começa a depreciação ou exaustão ou amortização. O valor contábil líquido inicial do mês em que ela está fazendo o levantamento. Qual que é o valor residual? Já sabemos que esse não se aplica. Nesse mês ela vai ser alvo de reavaliação? Teve algum custo subsequente que tem que ser registrado nesse mês? Não. Teve um ajuste? Tem a depreciação? Qual que é o valor líquido contábil ao final do mês? Ela sugere esse modelo, que é exatamente tudo que a gente falou condensado numa ficha. Vamos exercitar? E aí? Tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho? Pode fazer, à vontade. O ganho foi baixado pelo ganho de alienação. Ele vai ser registrado. A feira vai ser registrada no patrimônio ou só na propriedade? Não, nos dois. Nos dois. A feira do ganho tem que ser registrada. Os dois. Reconhecer. Nós estamos trabalhando com a contabilidade patrimonial. Porque o mesmo valor contábil que está no patrimônio está lá na contabilidade. Sim, eu tenho que referendar nos dois. Mas a perda deveria ser reconhecida só na... Eu tenho que baixar o bem no patrimônio. Ele tem que deixar de existir. Tem que reconhecer no patrimônio. Tá, dá baixa, mas pelo valor contábil? Sim.
Mas e o valor da perda? Mas a perda vai ser o valor contábil. Se for ganho, aí eu vou ter que fazer uma reavaliação primeiro para depois, né? Porque se eu vou vender com ganho, é isso que você está Na perguntando? verdade, o cliente vendeu com perda. Vendeu abaixo do que estava no valor contábil. O Sim, valor era 2.000 e vendeu por 1.900. Aí eu vou fazer um impairment e depois é que eu vou baixar. Se ele reavaliou, vendeu com ganho, eu faço uma reavaliação e depois eu vou baixar. Mas no patrimônio, o valor tem que casar com o valor lá da receita de alienação. Ou da VPA. Não, não é prova não. Isso pode. Sabe isso aqui? Vai ser disponibilizado. É porque eu não faço parte da. Ah, tá. Faço parte da posse. Pode deixar que eu pego? Tá? Muito Pode obrigada. deixar. E para que a gente exercite. Eu perdi a noção da hora. Quantas horas? Já é meio dia e meio? Então vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer em casa, exercício de casa, dever de casa, né? Para que vocês exercitem. Nós buscamos, na construção do exercício, nós buscamos o exame de suficiência, mostrando para vocês que na área pública o exame de suficiência já está antenado com o que está acontecendo com a gente, tá? E buscamos também algum exercício de ESAP, mas criamos um exercício que vocês possam trabalhar nesses critérios. Está aqui o nosso e-mail. Muito obrigada. E que bom que vocês estão aqui. Parabéns para vocês. Só pegar a minha. Agora,